Então hoje em dia... E ela falou, porque eu não caí. Então vamos lá. Oi gente, bom dia, tudo bem? Tô aqui num dos meus cantinhos preferidos da casa, com o meu cafezinho, não pode faltar. Hoje é dia 29 de setembro. Outubro começa em 2 dias. E qual que é a minha ideia? O que eu tô fazendo aqui hoje? Esse vídeo que eu tô começando é uma tentativa de me motivar, junto com vocês, mas principalmente me motivar a organizar coisas que eu consigo organizar, colocar em dia coisas que eu consigo colocar em dia, para que eu possa ter um mês de outubro melhor e um mês de outubro diferente dos meus últimos meses. E o que eu quero dizer com isso? Tem coisas que a gente sabe que a gente precisa resolver, que a gente precisa iniciar, que a gente precisa fazer de uma forma diferente, para que a gente tenha resultados diferentes e saia daquela situação que você já não tá tão satisfeito mais. Não tem como eu ter um outubro diferente, um mês diferente dos outros, se eu fizer as mesmas coisas que eu tenho feito. Então a minha ideia é, eu vou anotar coisas que eu sei que eu consigo resolver em pequeno prazo. Eu sei que tem coisas que são a longo prazo, mas também vou deixar anotado para que eu possa revisitá-las em algum outro momento. Mas eu vou anotar coisas de pequeno prazo, coisas que eu consigo resolver hoje, coisas que eu consigo resolver essa semana, enfim. Coisas que eu tenho vontade, novas metas, novos hobbies. Eu vou tentar colocar tudo em prática para que eu tenha um resultado diferente esse mês. E eu não tô falando sobre metas irreais não, tá? Eu tô falando sobre coisas básicas também. Eu acho que cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua verdade, cada um sabe do que precisa e eu acho que é por aí o caminho. Então, vou dar um exemplo. Eu preciso, há um tempo, marcar um nutricionista e eu tenho adiado isso muito tempo. É por questão financeira? Não. Então, eu consigo resolver agora? Consigo. Então, por que não fazer isso? E por aí vai. O intuito do vídeo é esse, motivar vocês a fazerem também por vocês, fazerem suas listas, seu planejamento do mês, para que você tenha um mês mais organizado e consiga atingir resultados diferentes, para a gente sair de situações que a gente não se encontra tão satisfeito. Vamos lá? Tô aqui com meu coisinha para eu anotar algumas coisas. Meu coisinha, meu tablet. E eu vou anotar algumas coisas que estão na minha cabeça, algumas coisas que eu sei que eu preciso fazer, que eu preciso mudar. E vou, ao longo desse dia e amanhã, provavelmente, resolvendo o que eu consigo resolver. Então, como eu tenho 2 dias, eu tenho que ter metas de resolução rápida a curto prazo. Posso ter metas maiores também, obviamente, mas eu sei e preciso ter a paz de espírito de que essas metas não vão ser resolvidas nem hoje nem amanhã. Por exemplo, quero emagrecer X quilos. Isso não vai acontecer nem hoje nem amanhã. Então eu tenho que ter essa paz de espírito para saber disso, porque senão a gente fica doido. Então aqui eu vou colocar as minhas metas, principalmente as que eu consigo resolver hoje e amanhã. Passei um tempinho aqui escrevendo algumas coisas, então eu tô com a minha listinha feita aqui. A minha ideia é tornar isso daqui um quadro aqui no canal, então para novembro a gente pode fazer de novo, para dezembro, enfim. Acho que é uma forma de se manter motivado. Eu tenho feito o canal como um hobby, é um hobby que me motiva e fazer essa organização, tanto física quanto mental, é uma coisa que me motiva a ter um mês bom. Então é por isso que eu tô fazendo. Espero que quem quiser fazer também faça e se sinta motivado de alguma forma e comente aqui se deu certo e o que sentiu aí ao longo dos próximos dias e desse mês que a gente tem pra fazer diferente e fazer dar certo coisas que a gente quer. Eu já tô com a minha casa limpa do final de semana, então eu coloquei como uma das metas organizar, porque se vocês podem reparar, tem algumas coisas fora do lugar de uso mesmo do final de semana. Só que eu vou fazer isso mais tarde, ao longo do dia, porque já vou começar a minha rotina de trabalho, então eu não consigo me envolver com isso agora. O que eu consigo fazer, o que eu já fiz e o que eu vou fazer agora? Eu queria acordar mais cedo para ir na academia para fazer pelo menos um cardiozinho, porque eu vim de uma rotina de treinos constantes e fiquei agora 2 semanas sem fazer nada, porque eu fui pra Minas, depois eu voltei e não consegui pegar no ritmo.
Então eu tava com essa sensação e com esse sentimento de frustração mesmo. De tipo, poxa, eu tava indo tão bem e agora não tô conseguindo. Então, vamos fazer um pouquinho? Não precisa ir lá e fazer o melhor treino do mundo, você não vai virar a Graciane hoje. Só vai e faz alguma coisa. E foi isso que eu fiz. Eu fui e fiz 45 minutos de cardio. E eu tô mentalmente satisfeito com isso, porque foi o que eu consegui fazer. Talvez eu vá mais tarde, faça outra coisa, mas por enquanto é isso. Eu já dei meus primeiros passos do dia. Então vai aí também uma motivação para vocês, se vocês estão querendo começar a academia, fazer algum exercício, alguma atividade, faça um pouquinho. Não precisa ser algo transformador, não. Que eu acho que eu não vou ser hipócrita de falar que eu não tenho metas estéticas, claramente tenho, quero transformar meu corpo, mas a saúde é tão importante quanto, então se movimentar é vida, e isso é muito importante. E agora, para eu começar meu dia, bem de fato, depois desse cardio, eu preciso tomar meu café, né? Porque eu não tomei café, fui fazer cardio em jejum, então eu preciso tomar um café da manhã para poder dar continuidade e para poder trabalhar, não é mesmo? Então vamos lá. Meu café da manhã é o basicão de todos os dias, mas é o que funciona para mim e eu tento não enjoar, então eu vou fazendo de formas diferentes, que é ovo e pão. Uma das minhas metas é ir no mercado, fazer compra e comprar algumas coisas para eu poder comer, porque o mês tá acabando e outubro vai começar, então eu preciso comprar coisas novas. Mas eu não vou comprar muitas coisas diferentes, porque essa semana eu viajo para Minas, então eu vou ter que dar um jeito por lá. E eu pretendo ir na nutricionista, então possivelmente eu vou ter que comprar coisas para dieta que ela vai me passar. Então eu vou comprar repô básico aí que funciona, um pão, um ovo, as coisas desse tipo. Quando eu for na nutricionista, aí eu trago para vocês a minha compra e o que eu mudei. Eu vou quebrar aqui nesse pote, nesse bolzinho, para não correr o risco do ovo estar estragado e estragar meu café da manhã, basicamente. Acabei de quebrar aqui e eu sou uma pessoa que tem muita agonia das coisas com a mão. E aí, tipo, eu quebro o ovo, preciso lavar, eu vou quebrar o outro, vou ter que lavar de novo, mas comigo sempre foi assim, enfim. É um ovo, lava a mão, outro ovo, lava a mão, pega sal, lava a mão, não gosto, tem agonia de coisa na minha mão. O que eu ia falar pra vocês? Esqueci total. Ignora. Eu vou começar a esquentar aqui minha frigideira e eu vou fazer ovo mexido, não vou fazer ovo frito. Só que mesmo assim, eu passo um pouquinhozinho de manteiga. Antes eu colocava um pouco, mas agora eu passo com esse pincelzinho só para não grudar mesmo. Porque eu tô com uma frigideira antiaderente, mas ela já tá um pouco velhinha, então ela vai perdendo a antiaderência dela. E aí eu vou passar, já dar uma esquentadinha, jogo já o primeiro ovo para eu poder quebrar o outro no pote e ver se tá bom. Então esse aqui tá prestando. E aí vamos pro segundo. Eita. Tá bom também. Eu jogo aqui. E aí é só fazer. Lavando. E eu vou tomar um café da manhã bem rápido, bem correndo mesmo, porque eu preciso começar a trabalhar. E como eu falei pra vocês que hoje eu tô tentando fazer uma coisa diferente, eu fui de manhã na academia. E geralmente eu não vou de manhã, eu vou no horário do almoço. Então eu não consegui gerir meu tempo da melhor maneira. Então eu tô bem atrasado, assim, digamos, pra começar a trabalhar. Provavelmente eu vou até comer no computador. Então vou só fazer aqui meu ovinho e já vou pra lá pra gente trabalhar e dar seguimento na vida. Ó, pão com ovo mexido, passei um pouquinho de maionese bem tranquilinho. Esse aqui é um pão integral. E aí, como eu falei que eu como ovo todos os dias, basicamente, pra eu não enjoar, eu vou encontrando formas diferentes de fazer. Eu achei recentemente esse tempero pra ovos no mercado. E ele tem... Cadê aqui? Ingredientes: pimenta do reino, alho, tomate, levedura nutricional, cúrcuma, páprica, manjericão e salsa. Então eu jogo ele às vezes, tem dia que é só sal, e aí eu vou variando pra ter um gostinho um pouquinho diferente e conseguir comer, manter a constância nisso daqui.
Tem dias que eu faço ovo de forma diferente, né? Eu faço um omelete, eu faço crepioca, enfim. Mas grande parte das vezes é assim. Como eu falei pra vocês, o tempo tá apertado pra mim hoje, então eu vou ter que comer e trabalhar ao mesmo tempo. Não costumo fazer isso, eu até que consigo gerir meu tempo bem, mas hoje, né, é o que tá acontecendo. Não vou ficar me culpando por isso também, não. Até porque eu trabalho de casa, então eu preciso ter uma disciplina muito grande com o meu tempo pra eu não misturar as coisas, porque aonde eu moro é onde eu trabalho. Então eu preciso ter uma organização para não virar uma coisa só. E isso para a cabeça não é bom, se vira uma coisa só. Então por isso que eu tento ser bem organizadinho com essas coisas. Confesso que já misturei muito no sentido de tipo, vou ficar trabalhando até tal hora, até, enfim, começar mais cedo e tal. Não é saudável. Você que trabalha de casa, não faça isso. Vamos trabalhar aqui um pouquinho e depois a gente vai para as outras coisas do dia que eu pretendo fazer. Sempre que eu consigo, eu trabalho ouvindo música, porque não adianta, tá? É muito inserido na minha vida, em todos os momentos. Mas eu falo sempre que eu consigo, porque não é sempre que eu consigo concentrar na atividade que eu tô fazendo com música. Então, hoje, por exemplo, eu comecei a semana fazendo umas atividades mais operacionais, então eu consegui colocar música de fundo. E aí eu aproveito para ouvir lançamentos, enfim, músicas que eu gosto. E hoje eu tô ouvindo o novo da queridíssima Doja Cat. Ainda não terminei, não tenho uma opinião formada, mas tem algumas coisas bem legais, então se você curte e ainda não ouviu, aproveita, tira um momento para ouvir tanto esse quanto álbuns e músicas que você gosta, enfim. Eu precisava recolher e guardar essas roupas daqui. Só que quem mora em São Paulo e mora em apartamento sabe que é muito difícil roupa secar. Principalmente nos dias que tá meio frio, nublado e tal. E aqui as coisas acontecem do nada, né? Então ontem lavei essas roupas daqui e são roupas mais pesadas. São calças, bermudas e tal. E senti que ainda não tá 100% seco. Então eu vou colocar elas aqui fora de novo. De uma forma que eu bolei para conseguir fazer com que ela seque melhor. E até o final do dia eu vejo se já secou e volto e coloco no guarda-roupa depois e tal. Acabei de arrumar mais um trem pra cabeça aqui. Derrubei essas canetas todas de Bob Goods. Ai, meu Deus do céu. Esse suportinho aqui que vê as canetas acho que é da Shopee, sei lá. Ele é bem frágil pra deixar dessa forma que eu deixo, que é de pé. Então, vou ter que juntar tudo de novo. Enfim, vamos lá. Colocar de... Sabe o que é o pior? Tava tudo organizadinho de cor, sabe? Tipo degradêzinho. Vou ter que colocar tudo de qualquer jeito. Porque é o que eu consigo fazer agora, não é mesmo? Não tem tempo pra isso não. Então eu vou arrumar aqui as abençoadas dessas canetas e depois eu vou dar uma geralzinha aqui na sala, arrumar o sofá, que são outras metas do dia para eu começar bem essa semana e tudo mais. Então eu vou deixar tudo bem organizado da forma como eu consigo. E vou pro almoço. E durante o meu almoço eu vou fazer algumas coisas também que eu preciso fazer. Vou marcar alguns médicos e vou comprar algumas coisas que eu tô precisando. Aí eu deixo as roupas secando aqui, ó, quando tá de sol, porque aqui pega um pouquinho de sol e bate também bastante vento da varanda. Então eu deixo elas aqui. E aí tem um outro varalzinho ali, mas ele é bem vagabundinho. Aí geralmente eu coloco mais camiseta, coisa do tipo que
acaba sendo mais tranquilo de secar, tipo isso aqui. Então agora eu vou esquentar a marmita do meu almoço. É uma marmita que meu marido fez pra janta, só que eu ainda não fui no restaurante e eu vou conseguir isso amanhã. Então amanhã eu vou no restaurante e vou comprar algumas coisas pra montar as marmitinhas do almoço da semana. Então hoje eu vou comer a janta e hoje na janta eu vou comer alguma outra coisa aleatória. O almoço de hoje vai ser estrogonofe. Ali tem a batatinha, um pouquinho de Coca Zero. Vou assistir algumas coisas por aqui enquanto eu como. Mas eu também preciso marcar 2 consultas que eu tô adiando, então eu vou usar agora o horário do almoço pra isso. Preciso marcar cabelo, vou fazer meu pezinho essa semana. Então eu vou comer e vou fazer algumas coisas aí. Ah, mas antes eu queria conversar com vocês uma coisa. Uma das minhas metas é conseguir ajustar a minha alimentação, que não é das piores, mas também não é das melhores. E eu quero muito atingir objetivos de saúde, de estética corporal, enfim. E para isso, como eu falei mais cedo, eu não posso ficar fazendo as mesmas coisas esperando que eu vou ter os mesmos resultados, porque isso jamais vai acontecer. Então, uma coisa que eu sei que eu preciso mudar urgentemente é a minha alimentação. Não necessariamente nas coisas que eu como, porque eu gosto de comer coisas saudáveis, mas nas quantidades, nos horários, etc. Porque desde que eu comecei a trabalhar de casa, eu tenho tido dificuldade para me ajustar nos horários. Nem sempre eu sigo um horário certinho e eu sei que isso é muito importante. Eu sei que uma das coisas que me ajuda muito, e provavelmente muitos de vocês, é ter marmita pronta com a comida, porque você acaba não tendo para onde fugir, a comida tá ali, você esquenta, come e já era. E eu não tenho comida pronta, com exceção dessas marmitinhas que meu marido fez de estrogonofe, que é pra janta. Então, se não fosse isso, hoje no almoço eu tava um pouco perdido. E pra eu ter um mês de outubro legal e fazer diferente, eu vou deixar as comidas prontas, pelo menos pra essa semana, porque eu vou viajar depois. E depois, quando eu voltar, eu arrumo também a do restante do mês. Mas é uma alternativa que vai me ajudar bastante a manter uma alimentação mais regrada, com mais disciplina, e depois também da consulta que eu fizer com a nutricionista, eu ajusto essas marmitas com o que for passado. A gente se mudou para esse apartamento tem um tempo, acho que uns 5, 6 meses mais ou menos. E eu tenho certeza absoluta que todo mundo, ou quase todo mundo, tem na sua casa uma gaveta aí que você vai enfiando coisas e você fala, depois eu mexo, e esse depois vira meses. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu queria já há um tempo organizar essas gavetas daqui, e tem umas gavetas lá do guarda-roupa também. Então ao longo do dia eu vou organizando, jogando fora o que eu não preciso e deixar só o que tem necessidade. Nessa gaveta aqui tem 50 mil CDs que estão até que guardados, tá meio bagunçadinha, mas a ideia dessa gaveta é esse daqui mesmo, tipo, deixar esses CDs aqui, porque tanto eu quanto meu marido, a gente meio que colecionava em épocas diferentes da vida, e quando a gente começou a morar junto, tem um monte de CD e tem pouco lugar para colocar. Então hoje em dia a gente deixa só alguns expostos ali, aqui a gente deixa uns vinil com alguns outros CDs. Então isso aqui é acervo, é história. E aí, ó lá, tá vendo? Opa, enfim. Eu vou só dar uma juntada nisso aqui, porque eu sei que aqui não tem nada pra jogar fora. E tem uma coisa aqui dentro que eu tô vendo que faz parte do próximo hobby que eu quero retomar. E aí eu vou catar ele aqui dentro, que é esse daqui. Gente, falta alguns minutos para eu voltar a trabalhar, e aí eu vou aproveitar para iniciar hoje um dos hobbies que eu tava querendo há um bom tempo. Nunca fui uma pessoa muito ligada à leitura, mas sempre li uma coisa aqui, uma outra lá, e não é que eu não leia na minha vida, eu leio muito no meu trabalho. Só que leitura como lazer, eu li um pouco na minha época lá de adolescente e tal, mas depois eu parei. E eu tenho sentido necessidade de dar uma lida em algumas coisas diferentes, enfim, pra alimentar a cabeça. Vou de fato tirar hoje do papel esse hobby, espero que eu consiga continuar. Tracei pequenas metas, então a ideia é eu ler, tipo, sei lá, 5, 10 páginas por dia que seja. Tentei ser consciente, porque tem alguns livros que eu quero ler, mas eu não tenho esses livros, então eu teria que comprar. Só que como é um hobby que eu nem sei se eu vou conseguir ter constância, e eu espero que sim,
eu não vou investir dinheiro nisso por enquanto. Então eu vou começar lendo esse livro aqui, que chama Não Nascemos Prontos, que é do Mário Sérgio Cortella. Esse livro eu ganhei de uma antiga gerente de um outro trabalho e ela me deu assim que eu entrei, como boas-vindas. E eu achei interessante, foi bem no começo da minha carreira mesmo assim, e eu acho que ela deu pra provocar alguma coisa interna e ela falhou porque eu nunca li. Mas eu vou começar a ler hoje pra ver se tem alguma coisa que eu consigo tirar daqui, pra começar esse projeto, né? Ele é um livro pequeno, ele tem 134 páginas, então acho que eu consigo terminar ele rápido se eu me comprometer a ler da forma como eu imaginei. Então vai ser por ele que eu vou começar. Se isso tem a ver com coisa do destino, eu não sei. Eu não fazia ideia do que o livro se tratava, juro pra vocês. Eu podia só imaginar pelo título, mas ele tem tudo a ver com a ideia do vídeo e com o que eu tô passando internamente, de querer me movimentar, reencontrar com coisas que eu gosto, recomeçar novos hábitos. E esse livro, ele já começa com 50 pés no peito. Olha o que ele fala. O sempre surpreendente Guimarães Rosa dizia: o animal satisfeito dorme. E por trás dessa aparente obviedade está um dos mais fundos alertas contra o risco de cairmos na monotonia existencial, na redundância afetiva e na indigência intelectual. O que o escritor tão bem percebeu é que a condição humana perde substância e energia vital toda vez que se sente plenamente confortável com a maneira como as coisas já estão, rendendo-se à sedução do repouso e imobilizando-se na acomodação. Isso daqui é totalmente o que eu tenho, não com essas palavras tão bonitas, mas eu tenho refletido internamente há um tempo, que é essa questão de me sentir preso numa rotina, e eu sou uma pessoa que me incomodo muito com rotina. Na verdade, eu gosto de rotina, eu gosto de ter ali uma noção das coisas que eu vou fazer, mas eu preciso que essa rotina seja dinâmica com o tempo, porque eu me enjoo muito fácil das coisas. E isso me deixa inquieto, eu me sinto frustrado, enfim. E há um tempo eu queria fazer coisas diferentes, eu queria mudar resultados da minha vida, eu queria começar coisas novas, eu queria, enfim, fazer um monte de outras coisas que eu sempre adiava por algum motivo, não sei. E eu acho que essa leitura aqui vai ser bem interessante, eu acho que ela caiu no momento perfeito. Obrigado, universo, acredito eu. Agora são 6h23. Acabei de terminar meu trabalho, e aí, enquanto isso, eu nem mostrei pra vocês, mas tava comendo um bolzinho de banana com cereal e iogurte. Consegui até agora manter uma alimentação saudável, equilibrada, sem abusos. Vou agora editar um pouco desse vídeo, porque eu tô gravando e editando, e volto pra gente fazer as últimas coisas do dia e depois fazer um checklist pra ver se eu consegui cumprir tudo, se falta alguma coisa, como que ficou a lista aí para começar o mês de outubro com tudo em ordem. Outra meta que eu coloquei é ver se eu tenho roupa para doar, porque eu já tiro do guarda-roupa, já deixo tudo separado. Aproveito que eu vou para Minas, levo também, porque geralmente eu dou aqui em São Paulo, mas enfim, vou olhar se eu tenho alguma coisa. Como eu costumo fazer isso com muita recorrência, talvez eu não tenha muitas coisas. Eu também não tenho muitas roupas, mas eu vou ver o que eu tenho aqui e vou tirar. Ó, das poucas camisetas que eu tenho, e eu já fiz essa limpa há uns dias, eu consegui tirar mais 3 camisetas para doar, e aí eu deixo elas separadas, porque aí o Diego chega, olha também as dele, e a gente junta e a gente doa tudo junto. Vou olhar também depois ali bermuda e calça, essas coisas, pra doar. Também tem pouquíssima roupa, então sempre eu tento, mas assim, conforme entra pra mim, sai pros outros. Então, consegui essas 3. Não é muita coisa, mas juntando com a do Diego e tipo assim, se a gente fizesse isso só uma vez no ano, ia juntar um pouco mais, mas a gente faz sempre, assim, acho que a cada 3, 4 meses a gente tá fazendo.
e a gente nem compra tanta roupa assim. Então, chega uma hora que não tem mesmo muita coisa pra tirar, mas já é alguma coisa. Outra coisa que eu preciso fazer é organizar isso daqui, que eu carinhosamente chamo de farmacinha. Eu um dia comprei esse organizador aqui, eu acho que é de escritório, enfim, na Daiso, e eu coloquei como gavetinha de medicamento, e aí eu deixo por tipo de medicamento, finalidade daquele medicamento. Então, tem os medicamentos que são para dor, febre e relaxante muscular, tem medicamento que é para estômago, gases e etc. E tem medicamento aqui embaixo que é band-aid, antibiótico e tal. Por que eu faço isso? Porque pra mim é muito claro quais são os medicamentos que eu tenho que tomar e tal. Mas eu acho que pro meu marido fica mais fácil se eu deixo organizadinho por função. Então eu gosto de deixar eles aqui dessa forma. Como vocês podem ver, tem pouca coisa, porque a gente não compra muito. A gente vai comprando conforme necessidade, vai colocando aqui, vai usando e só compra de novo quando acaba. Então eu vou dar uma olhada para ver se tem alguma coisa vencida, se tem alguma coisa que precisa tirar, se tem alguma coisa que acabou, que a gente acabou deixando a cartelinha aqui, e vou organizar isso daqui. Mais pra frente, uma outra meta que não vai ser feita agora, eu quero comprar etiquetas, e aí eu vou colocar, que aí fica melhor ainda. Ó, tá vendo? Isso daqui já acabou, então vai pro lixo. Ó, dos poucos que tem aqui, uma cartela precisa ser descartada. E aí eu não sei se vocês estão se perguntando, mas existe uma forma correta de descartar medicamento, que não é no lixo de casa, lixo comum. Então, ou se no seu prédio alguma coisa do tipo tiver ali um tipo de recolhimento de medicamento, que é mais difícil, eu acredito que não tenha. Se não tiver, leva numa farmácia próxima a você, que eles costumam ter um descarte ali apropriado de medicamento. Então é uma boa aí pra quem não sabe. Meu dia tá chegando basicamente ao fim, então agora eu vou tomar banho. E é aquele banho. Vou dar tudo de mim, não vai sobrar nada. É um banho com tudo que tem direito pra começar o mês bem, em ordem, tudo certinho. Então eu vou fazer minha barba. Deixa eu pegar aqui. Vou fazer minha barba, vou me aparar, fazer tudo que eu preciso. Vou fazer sobrancelha, vou fazer esfoliação. Tô usando esse esfoliante aqui da Labotrate. Vou fazer skincare, tô usando esse sabonete da Bioderma. Mas eu não vou conseguir filmar pra vocês as partes do processo porque eu tô sem ventosa, então não tem onde pôr meu celular, a iluminação não é das melhores, então ou eu vejo o espelho ou eu filmo. Bom, já vou me encaminhar para deitar e vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado de alguma forma, conseguido fazer aí a organização mensal de vocês e que esse vídeo tenha motivado de alguma forma. Eu particularmente me motivo com vídeos assim, e a ideia de fazer esse vídeo foi porque eu vi vídeos similares e que me motivaram de alguma maneira. E antes de tudo, eu vou dar uma olhada na minha lista para ver se eu consegui cumprir a maioria das coisas e se eu preciso remanejar as outras, né, encontrar outro momento para fazer. Com certeza, porque eu falei no começo do vídeo que eu ia colocar metas a longo prazo, então eu sei que eu não vou concluir hoje, mas vou dar uma olhadinha aqui, vou dar uns checks e é isso. Fiquem com o final do vídeo. Vejo vocês nos próximos vídeos. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comentem aqui, por favor. Deixe o like de vocês, deem sugestões. E, se tudo der certo, vejo vocês, além dos outros vídeos, outros vlogs e tal, em outro reset em novembro.